uma alegria estar com vocês novamente, agora para a segunda parte de nossa jornada nesse estudo devocional dos livros da Bíblia, pensando a respeito de Efésios mais uma vez. Esta não é apenas uma mensagem, é uma conversa, e eu estou ansioso para ler suas reflexões nos comentários abaixo. Hoje, vamos explorar os mistérios desta carta de Paulo, revelando não apenas a grandeza de Deus, mas também o nosso papel nessa história. Dessa forma, prepare-se para desafios, encorajamento e, principalmente, pensar sobre o equipamento que precisamos para a batalha espiritual que enfrentamos. Contamos com seu like nesta mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Esta já é a segunda mensagem que nós temos para conversar a respeito de Efésios. E eu digo que isto é conversa porque você pode participar. Faça isso através do espaço de comentários. Eu aguardo o seu comentário com alguma coisa nova que você aprendeu nesta mensagem, as suas observações, o seu testemunho, além, é claro, de alguma pergunta que você tenha, e tão logo permita ao Senhor, vou responder para que possamos crescer no entendimento das coisas da Bíblia, em especial nesta mensagem a respeito de Efésios. A mensagem central desta carta é para o louvor da sua glória, de Cristo. A palavra glória ocorre 8 vezes e refere-se à grande excelência de Deus, sua sabedoria e o seu poder. O objetivo está na publicação do compromisso de Jesus de construir uma igreja gloriosa, madura, de um ministério sem mácula, sem ruga. 5:27. Na primeira mensagem sobre Efésios desta sequência, eu não recomendei as mensagens a respeito de Atos dos Apóstolos para pensar mais a respeito do contexto histórico. Citei algumas coisas desse contexto quando conversamos sobre a cidade, Porto e essas coisas. Mas é importante fazer a recomendação dessas mensagens sobre Atos dos Apóstolos aqui igualmente, para que possa ser possível aprofundar nesse contexto histórico, ainda que a carta tenha sido escrita muito provavelmente depois dos dias de Atos dos Apóstolos. Mas a dinâmica do mundo antigo não mudava com tanta frequência assim como acontece nos nossos dias. Claro que a dominação romana tinha momentos de mais opressão ou de certa liberdade aos conquistados, mas no geral o contexto seguia o mesmo. Dessa forma, na descrição desta mensagem, nós temos os links para as mensagens a respeito de Atos dos Apóstolos. Nas mensagens que divulgamos aqui no canal do Ministério Compartilhando, sempre nos preocupamos com as informações que apontam para o estudo bíblico, mas sem descuidar da devocional, da aplicação do texto em nossa caminhada diária. Assim, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça logo a sua inscrição, ative as notificações lá no sininho e a cada nova mensagem que a gente divulgar por aqui, você deverá receber o alerta para que possamos conversar um pouco mais. Efésios revela o processo pelo qual Deus está trazendo aquilo que era um mistério e que acabou sendo revelado, no caso a igreja, para seu objetivo destinado em Cristo. Os passos básicos de amadurecimento são dados na direção do compromisso da igreja de lutar contra os poderes do mal, com todos os cuidados e com todas as armas, espiritualmente falando, é claro. Paulo, o autor desta epístola, já que não há argumentos sólidos entre os estudiosos até este momento que desaprove essa possibilidade, pediu para que todos os irmãos andassem com dignidade como cada um foi chamado. Isso é importante para dar testemunho do que anuncia e mostrar que é possível viver de acordo com o que anunciamos. Muito fácil dizer e não fazer. Mas quem busca a vontade do Senhor, faz antes, executa pessoalmente em sua vida, para depois anunciar. Não obriga, como que por lei, mas convida, como Jesus fez. Todos nós devemos ser humildes, mansos, longânimos e, sobretudo, suportar uns aos outros.
Devemos viver a união que Cristo nos proporcionou e nos chama a viver. Mesmo com diferenças de trabalhos e de ministérios, mesmo que tenhamos muitas atividades diferentes, e mesmo que pensemos diferentes em muitos assuntos, pelo menos aqueles que não envolvam diretamente o entendimento da mensagem do Evangelho, é claro. Eu dou aqui um exemplo. Uns podem querer cuidar mais de ação social e outros podem entender que a melhor ação social é preparar melhor as pessoas para o mercado de trabalho. Pensando do ponto de vista bíblico, as duas posições estão certas. Mas socialmente, parece que as pessoas discutem essas preferências de uma ou outra. Podemos ser irmãos unidos em Cristo, mesmo que pensemos diferente nesse assunto. Dependendo do momento, ambos terão razão, porque quem ainda precisa de mais capacitação, de qualquer forma, tem necessidades imediatas durante esse tempo de preparação. E mesmo depois, pode ter outros problemas na economia do país e alguma coisa assim, para conseguir dar tempo da pessoa se acertar. Logo, as visões políticas sobre esse assunto não eliminam a necessidade de uma e da outra. Antes, as duas podem andar juntas. Em vez de ficarem brigando por posições políticas, cada membro do corpo deve fazer a sua parte para que o todo possa se acertar. Devemos ter em mente que, apesar de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, criações ou o que mais você puder imaginar diferentes, em Cristo nós somos um corpo, com Ele como cabeça. Somos chamados para, apesar de diferentes, vivermos como um no Espírito. Nós recebemos dons especiais para aquilo que fomos chamados individualmente e Jesus deu a cada um, através do Espírito Santo, uma função para desempenharmos. E desempenharmos muito bem o trabalho para o qual temos essa responsabilidade, para que os membros do corpo tenham suas funções diferentes, mas trabalhem para o bom desempenho total do corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo, em Efésios, ainda abre os olhos dos cristãos para algo muito importante: a batalha espiritual. Nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra o diabo e os seus demônios. E nada adianta ficar levantando a possibilidade de resolver as coisas envolvendo ideias ou pessoas. Porque a batalha é espiritual. Se não lutarmos com as armas certas, mesmo quem parece aos nossos olhos fazer o que esperamos como correto, poderá estar apenas enganando, pois a questão é espiritual e pode ser levado para esse caminho do engano. Isso por conta da realidade de que quem vê as ações pode se enganar, achando que é uma coisa, quando na verdade é outra, ou pode até mesmo mentir para parecer o que não é. Acontece que o Senhor vê o coração. E por conta disso, quando lutamos a batalha certa, a espiritual, com as armas da nossa guerra, a preparação da nossa vida de acordo com a vontade do Senhor, teremos a devida revelação do Espírito Santo para que possamos seguir da forma correta nesses momentos. Nós podemos conversar, podemos ter essa questão do desenvolvimento, mas não devemos achar que o nosso argumento será suficiente. Nós não confiamos no que nós vemos, pois as pessoas podem enganar com aparência e também podem enganar com mentiras. Nós movemos no sobrenatural, com fé. O Senhor sonda os corações. A nossa verdadeira batalha é espiritual e, portanto, para vencer, devemos nos revestir com toda a armadura de Deus. Você tem a disposição de lutar essa batalha? O Senhor nos chama e capacita exatamente para isso. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.